Esses dias Deus tem ministrado ao meu coração sobre a vida de algumas pessoas que têm desistido de Deus. Você pode me perguntar, como assim, pastor? Existem pessoas que desistiram de Deus, que jogaram uma toalha para Deus, que abriram mão da sua vida com Deus, do seu relacionamento com Deus. É interessante que você vai ver homens na Bíblia ao longo da história que desistiram também do Senhor. E nesses dias eu tenho meditado muito sobre a vida de Jonas. E é impressionante notar que Jonas era um profeta. Ele tinha intimidade e relacionamento com Deus, assim como outros profetas de Israel. E mesmo assim, ao receber uma ordem de pregar para a cidade de Nínive, ele decide fugir de Deus. Você já percebeu que tem gente que foge de Deus? Tem gente que foge de Deus de várias formas. Tem gente que se enreda no pecado para fugir de Deus. Eu estava evangelizando um jovem, e é interessante, ele falou para mim assim, ele falou: pastor, eu sei que quando eu voltar para Jesus, Deus vai me usar muito. Eu falei: qual é o medo disso? Ele falou: eu tenho medo, pastor. E o que tem de homens e de mulheres que têm fugido de Deus, que têm buscado subterfúgios, que têm amarrado o seu futuro em coisas, que têm se enveredado por caminhos que não são o caminho do Senhor, pessoas que dedicam a sua vida completamente a muitas coisas, ao estudo, sabe, ao trabalho, mas tudo isso ele faz não é para crescer, ele faz porque ele está fugindo de um propósito que ele sabe que Deus tem na vida dele. Eu não sei se nessa noite eu vou estar pregando para todo mundo, ou se eu vou estar pregando para uma pessoa, mas Deus me mostrou muito claro que existem pessoas que estão fugindo do propósito dele, que estão se escondendo. Eu não quero entrar aqui no mérito da razão do profeta Jonas não ir para Nínive. E eu não quero também em saber as motivações dele ir para Tarsis. Para mim pouco importa isso. Essa não é a minha intenção. Sabe, o que me parece claro na vida de Jonas, e você, quando vai lá no livro de Jonas, você vê claro Deus falando para Jonas: Jonas, levanta-te e eu vou te enviar para Nínive. E Jonas, com o seu coração duro, Deus fala que vai mandar ele para Nínive. O que ele faz? Ele vai para uma outra cidade chamada Tarsis. Eu não quero falar das motivações que levaram ele a fazer isso. Quem sabe você tem muitas motivações. Quem sabe você tem muita... Liga essa luz para mim, fica melhor para mim aqui. Quem sabe você tem muitas motivações. Quem sabe você tem até muitas razões de fugir do propósito de Deus para a sua vida. Quem sabe você pode dizer: pastor, porque o senhor não conhece a minha história. O senhor não sabe porque eu estou fugindo de Deus. Mas eu estou aqui para dizer para você que Deus me trouxe aqui para dizer para você que é tempo de você parar de fugir do propósito dele. Existem pessoas que se escondem atrás de um bocado de coisa, se escondem atrás do trabalho, se escondem atrás do celular, se escondem atrás de diversos ambientes para fugir do propósito de Deus, se esconde através de coisas que estão no coração dele, né? Muitas vezes a gente diz assim, né, Sheila? A gente diz assim: ó, eu não vou participar do Ministério de Arte porque eu não concordo como o Ministério de Arte está fazendo. Eu não vou participar do louvor. Na verdade, você não está, não é porque você não concorda, é porque você está fugindo daquilo que Deus tem para a sua vida.
Porque você está se escondendo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se tem um povo que pode mudar o mundo, chama-se o corpo de Jesus. Se o corpo de Jesus se levantar, se a igreja do Senhor se levantar, ela muda Queimadinha, ela muda Feira de Santana, ela muda o estado da Bahia, ela muda o Brasil. Mas às vezes nós temos nos escondido do que Deus tem nos chamado. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não precisa da tua capacidade para chamar a tua vida. Deus precisa que você aceite o chamado que Ele tem na sua vida. Deus não chama aqueles que são capacitados, daqueles que têm muitos dons, muitos talentos. Não, irmão. Existe um bocado de gente que tem um bocado de talento, mas está longe de Deus. Mas existem pessoas que estão com o coração disponíveis, e Deus está fazendo uma grande obra. Deus não está à procura de pessoas que saibam fazer. Deus está à procura de pessoas que estejam disponíveis a fazer, que queiram fazer, que queiram ver a glória dele sobre a face da terra. Qual a sua desculpa? Jeremias, ele diz: Senhor, eu não passo de uma criança. Deus fala para Jeremias: cala a tua boca, Jeremias, não fala assim de ti mesmo. Eu é que estou te levantando. Eu sou o teu Deus, e aonde eu te mandar você vai. O que eu mandar você falar, você vai falar. O que eu disser para você, você vai falar. Sabe por quê? Porque é eu que estou te mandando. Moisés disse: Senhor, eu não passo de um gago. E Deus falou para Moisés: por que você acha que eu preciso da sua fala, sendo que é eu que vou falar através de você? Por quê? Às vezes nós achamos que Deus precisa das nossas ferramentas. Deus não precisa das tuas ferramentas, Deus precisa do teu coração. Deus precisa do teu coração. Deus precisa do seu coração. E se você entregar o seu coração ao Senhor, aleluia, aleluia, Ele vai fazer uma grande obra na sua casa, na sua família. Ele vai fazer uma grande obra onde você estiver, aleluia. O que me parece claro, sabe, na vida de Jonas, é que Jonas desistiu de Deus. Deliberadamente ele abandonou a sua missão e o seu chamado. Ele abandonou aquilo que Deus tinha entregue para a vida dele. O profeta, ele descartou a profecia divina com o coração endurecido. Partiu numa desobediência tamanha que foi para o lado inverso daquilo que Deus tinha na vida dele. Ele fugiu da presença de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você hoje, irmão. Não adianta você fugir de Deus, não adianta você se esconder de Deus, não adianta você ir para o outro lado, não adianta você se afastar. Sabe por quê? Se Deus tem um propósito na tua vida, se Deus tem um chamado na tua vida, se Deus escolheu você, é porque Ele tem uma grande obra para fazer na sua vida. E nem você vai ter o poder de impedir a mão dele sobre você. Porque se Deus quiser, Deus te quebra. Se Deus quiser, Deus te refaz. Se Deus quiser, Deus te coloca lá embaixo. Se Deus te quiser, Ele te levanta aqui em cima. Porque Ele é soberano sobre a terra e sobre os céus. Mas Deus, Ele é educado. Ele espera a gente. Mas Deus está cansado de esperar algumas pessoas aqui. Alabadaia sorianda lamas. As atitudes de Jonas demonstram que ele desistiu de Deus. Deus não abandonou o propósito de levar Jonas a cumprir o seu mandato. Pregar a Nínive para para aquela cidade, livrá-la da destruição. Sabe, mas o que a gente vê, irmão, no livro de Jonas,
é uma ação divina milagrosa para salvar o profeta e realinhar a sua vida ao propósito de Deus. Irmão, essa pandemia, tudo isso que nós estamos passando, o sofrimento de algumas vidas, não é a mão do diabo, é Deus realinhando as suas coisas com o homem, é Deus colocando as coisas no lugar, é Deus fazendo com que o homem entenda que o poder está nas mãos dele, é Deus dizendo para o homem: não há outra solução, não há outro caminho, não há outra vida, senão através do meu filho Jesus. Você está com medo? Você tem medo de morrer? Eu só tenho medo de uma coisa na minha vida, de não cumprir aquilo que Deus tem para mim. Mas se eu já tiver cumprido, glória a Deus por isso, irmão. Eu tenho um amigo meu que ele evangelizava comigo na UFES, o nome dele era Jorge. Ele tinha 19 anos, eu tinha 20 anos, a gente estava na UFES e nós evangelizávamos a universidade toda lá juntos. Nós tínhamos um grupo chamado ABU que eu presidia. E ele era um menino muito intrépido na palavra. Uma vez eu estava com o Jorge sentado e ele chegou para mim, ele disse assim: Netinho, eu já evangelizei o bairro do Feira 10 todo. Eu falei: como, Jorge? Ele abriu um mapa assim. Ele falou: você está vendo todas essas ruas aqui? Eu já fui em todas as casas falar de Jesus. Eu falei: foi mesmo, filho? Ele foi. Uma vez nós estávamos na UFES, estavam fazendo uma mesa redonda sobre a legalização da prostituição. E lotado de gente a favor, e eu e Jorge sentado lá no meio assim. Porque quando Deus tem um propósito na vida da gente, irmão, Deus garante a gente aonde a gente for. Ele estava sentado lá e daqui a pouco a menina levantou a mão e falou assim: quem quer falar alguma coisa aí? Ele levantou a mão. Ele começou a discorrer do amor de Jesus pelas prostitutas. E eu olhei para o lado, eu vi uma menina chorando. E aí eu vi que aquele ambiente mudou. Sabe por quê? Porque quando você está no propósito, não é o mal que reina, é o bem que está em você, é o poder que está em você, é a presença de Jesus que está na sua vida. Mas eu lembro que ele saiu da UFES, ele foi ser engenheiro de alimentos na J. Macedo, e lá na J. Macedo, ele começou como auxiliar, e ele foi crescendo na empresa, crescendo. Uma vez eu estava falando com ele, ele falou assim: Netinho, eu não sei o que é que está acontecendo com a minha vida, mas Deus está fazendo as coisas na minha vida muito rápido, de um dia para a noite. Não sei, ele falou assim: eu não sei. Eu era um dia desse auxiliar da J. Macedo, hoje eu sou líder da área de engenharia de alimentos da J. Macedo na América Latina. Deus está me levando para a Argentina, Deus está me levando para tal lugar, e eu estou crescendo da empresa. Eu falei: amém, filho. E é interessante que Deus acelerou as coisas nele, sabe por quê? Porque Deus tinha propósito na vida dele. Eu acho que ele tinha 27 anos, e ele estava andando de bicicleta ali no litoral norte, andando de bicicleta, fazendo ciclismo, ali na linha verde. E veio um homem na contramão, um americano. Ele não sabia que era contramão de carro, pegou ele de frente, atropelou ele e ele morreu na estrada. Tinha acabado de casar. E quando eu fui chamado lá no enterro dele, a palavra que eu dei foi aquela: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. O importante não é se eu estou vivo ou se eu estou morto. O importante é se eu combati o combate. O importante é se eu acabei a carreira.
O importante é se eu guardei a fé. Não é se eu estou no lugar que eu quero estar. Não é se eu estou, sabe, se eu quero viver até 80 anos. Eu não tenho medo de morrer, sabe, eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de não combater o combate. Eu tenho medo de não guardar a minha fé. Eu tenho medo, sabe, de não acabar a minha carreira. Quem sabe a minha carreira é até os 40 anos de idade. E louvado seja Deus por isso, porque Ele é fiel, Ele é maravilhoso e Ele é poderoso, e Ele vai ser exaltado mesmo na minha vida ou na minha morte. O meu medo é não cumprir o propósito de Deus. E qual é o seu medo? E por que você não está cumprindo o propósito de Deus para a sua vida? Sabe? Eu não sei se esse é o seu caso. Eu não sei se você desistiu de Deus. Mas existe uma verdade impressionante extraída do livro de Jonas, lá no capítulo 1. O que eu quero que você entenda nessa noite: não importa o que você tenha feito, onde quer que você esteja, Deus não desistiu de você. Jonas, ele pega tudo que ele tem, ele pega a sua mala, ele diz assim: olha, Deus mandou eu ir para Nínive, mas sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou para Tarsis. Ele pega tudo aquilo que ele tem, ele pega, sabe, ele pega todas as coisas. A Bíblia não fala, não sei se ele deixa lá familiares, mas ele pega tudo que ele podia pegar. Ele vai para o lugar lá, sabe, para pegar um barco. Ele vai lá para a estação marítima daquela época, e ele chega lá, e tem o barco de Nínive, e tem o barco de Tarsis. Qual é o barco que você está pegando, irmão? Qual é o barco que você está entrando? Jesus tem um barco para a sua vida. Jesus tem um barco de propósito para você. Jesus tem um barco, irmão, maravilhoso para você. Mas ele entra no barco errado. Ele diz assim: não, eu vou entrar nesse barco. E quantas pessoas eu conheço, irmão, que estão entrando em barcos errados, que estão andando por caminhos errados, que têm andado por caminhos que aos olhos do homem parece direito, mas o seu fim é a morte. Em amizades, ele pega tudo e ele vai para um lugar distante. E a Bíblia fala que aquele barco está lá. E começa a vir um forte vento. E começa a balançar aquele barco, começa a balançar. Aqueles marinheiros que já eram marinheiros, sabe, que já tinham muito tempo, eles já conheciam sobre o mar, eles não começam a não entender aquele processo que estava acontecendo. E uns dizem assim: o barco está muito pesado, o que é que a gente vai fazer? Vamos pegar os mantimentos e jogar. Vou dar uma palavra para você hoje, irmão. Essa palavra de Jonas, quando diz: vou pegar os mantimentos e jogar, o que o Espírito Santo ministra no meu coração é que tem muita gente passando fome, porque a igreja que era para estar em Nínive está em Tarsis. Porque a vida que era para estar em Nínive está em Tarsis. E tem gente que está perdendo o mantimento, jogando fora. Por quê? Porque quando você está desalinhado do propósito de Deus para a sua vida, não é apenas você que sofre, as vidas que estão perto de você sofrem também. Quando você está desalinhado do propósito de Deus na sua vida, irmão, não é apenas você, sabe, que vai ser, sabe, prejudicado, mas muitas vezes as vidas que estão perto de você que vai ser também prejudicada. Estava Jonas ali escondido. Aqueles homens jogam tudo no mar, e aquele mar não para. E Jonas escondido, a Bíblia fala que Jonas estava no porão, num profundo porão. Ou seja, ele estava escondido no lugar mais escondido que existe no barco. Por que é que você está se escondendo do propósito de Deus para a sua vida? Por que é que você está se escondendo do chamado que Ele tem para a sua vida, meu irmão? Se Ele tem um chamado para você, para ser pastor, meu irmão, levanta a tua mão e diga: Deus, cumpre em mim o teu chamado. Se Ele tem um chamado para a tua vida, para você ser um missionário, diz para Ele: cumpre em mim, Senhor, o teu chamado. Se Deus tem um chamado para você, irmão, para você se levantar como profeta, diz para Ele: Deus, eu vou cumprir o teu chamado.
Mas não se esconde não. Acorda, igreja. Levanta-te hoje. Ele estava no mais profundo do porão se escondendo. Mas você pode se esconder no lugar que for, meu irmão. Deus encontra você. Deus vai até você. Deus toca na sua vida. Deus toca em você. Você pode ir para o lugar que for, mas o Senhor, Ele conhece e Ele sabe aonde você está. E Deus manda o capitão descer lá e ele desce. E o capitão olha para Jonas e fala assim: o que é que você está fazendo aqui, Jonas? Aí Jonas fala: rapaz, eu estou achando que esse negócio aí é por causa de mim. Sabe o que é que eu entendo? Eu entendo que você sabe que você não está no propósito. Quando você não está no propósito, você sabe. Aí Jonas sobe e o marinheiro fala: rapaz, vamos lançar sorte. E pega ali, lançam sorte. E a sorte cai sobre Jonas. E o que é que Jonas responde? Lá em Jonas capítulo 2. Jonas diz assim: o marinheiro olha para ele e fala assim: o que você está fazendo conosco? Jonas não disse: eu estou em pecado. Jonas não disse: eu estou fugindo da minha esposa. Jonas não disse, tem homem que foge da esposa. Jonas não disse nada. Mas sabe o que é que Jonas disse, Lara? Jonas disse assim: eu estou fugindo de Deus. Você pode me perguntar: pastor, e como um homem pode fugir de Deus? O homem pode fugir de Deus. Quem sabe você está aqui nessa noite e você tem fugido de Deus. Você tem ido para tanto lugar, mas você tem fugido de Deus. Mas sabe o que é que eu vim te dizer hoje? Que Deus está mandando alguém num porão lá para falar com você. Deus me trouxe aqui hoje como aquele homem que está no porão, para dizer e perguntar para você: o que é que está acontecendo? Por que é que você está fugindo de Deus? Quantas pessoas fogem de Deus, irmão? Quantas pessoas vivem na bebedice porque querem fugir de Deus? Quantas pessoas procuram amizades indevidas porque querem fugir de Deus? Quantas pessoas eu conheço, irmão, que tem vivido uma vida, sabe, torta, uma vida, sabe, esdrúxula, não porque ele gosta, porque tem gente aqui, irmão, que nem gosta de pecar. Você vai lá, come água, você vai lá, faz coisa errada, quando chega no outro dia você fala: meu Deus, por que eu fiz isso? Que loucura é essa na minha cabeça? Mas é porque o seu corpo está fugindo de Deus. Você está fugindo de Deus. Mas eu estou aqui para dizer para você que Deus está encontrando você hoje. Deus está encontrando você hoje. Ele te trouxe aqui para dizer para você: olha, eu tenho um propósito na tua vida. Eu tenho um chamado na tua vida. Eu tenho um propósito maravilhoso. Eu bem sei os planos que eu tenho acerca de vocês. Planos de paz e não de guerra, para te dar o futuro que eu reservei para você. Deus tem um futuro para a sua vida. Ele tem um plano para a sua vida. Ele tem um chamado para a sua vida. Não adianta você se esconder no porão, não adianta você se esconder no trabalho, não adianta você se esconder nas suas coisas. Deus, Ele vai lá embaixo e Ele vai te tirar de lá, e Ele vai te levantar de novo, e Ele vai dizer: olha, nem que eu coloque você dentro da boca de um peixe grande, você vai para Nínive. Você vai para Nínive. Mesmo que Deus tenha que apertar as coisas, mesmo que Deus tenha que mudar as coisas, mesmo que Deus tenha que tirar as coisas de lugar, mesmo que Deus tenha que te colocar numa situação difícil, mas você vai para Nínive. Sabe por que é que Deus faz isso? Porque Ele ama você. E porque Ele não desistiu de você. Você pode ter desistido de Deus, mas Deus nunca desistiu de você.
Deus nunca desistiu de você. Deus está olhando para você agora. Ele está vendo as suas palavras. Ele está acompanhando a sua vida. Deus vê os lugares onde você tem passado. Ele vê as suas ações. Ele vê os seus pensamentos. Em Jeremias capítulo 23, versículo 23, se você puder abrir comigo, olha o que é que diz para mim e para você. Jeremias 23, 23. Jeremias 23, 23. Olha o que é que diz para mim e para você, irmão. Jeremias capítulo 23, versículo 23. Acaso sou eu, Deus, apenas de perto? Diz o Senhor. Não. Eu sou Deus também de longe. Você está escondido? Você está longe? Ele é Deus de longe. Você está escondido, você está longe. Ele é Deus de longe. E Ele está com a mão aqui sobre essa igreja hoje para pegar você e dizer para você: eu não desisti de você. Eu não desisti de você, jovem. Eu não desisti de você, Senhor. Eu não desisti de você. Eu tenho um projeto na sua vida e nada nem ninguém vai poder impedir. Na verdade, você nunca esteve sozinho, pois Ele sempre esteve com você. Talvez você esteja se perguntando: mas o que é que eu tenho de tão especial para ser amado por Deus assim, pastor? C.S. Lewis, ele vai nos dizer, ele diz assim: Ele nos amou, não porque somos amáveis, mas porque Ele é amor, aleluia. Ele não desistiu, não é porque nós somos bons. Ele não desistiu porque é da característica dele não desistir, aleluia. Quando Jesus ressuscitou, isso só me mostra o caráter dele. Quando Jesus ressuscita, ele olha para Maria Madalena, que estava na porta do sepulcro, e ele diz para Maria Madalena: aonde está Pedro? Ele não pergunta saber se alguém tinha se levantado. Ele não pergunta saber se havia poder naquele lugar. Ele não se levanta para perguntar a Maria se eles estavam passando fome. Ele diz para Maria: onde está Pedro? Porque Pedro desviou e eu sei, mas eu vou atrás de Pedro. Eu vou aonde ele estiver. Eu vou tirar ele daquele lugar. Eu vou arrancar ele daquele ambiente. E eu vim aqui para te dizer hoje, meu irmão, que Deus vai te tirar desse lugar. Deus vai te tirar desse ambiente. Deus ama você. Ele tem um propósito na sua vida incrível. Em nome de Jesus. Ele não te ama, não é porque você merece. Ele ama porque a essência dele é o amor. Quem sabe você tem fugido de Deus. Você tem andado por seus propósitos. Deus é o próprio amor. E Ele nos ama de tal intensidade que a sua graça é poderosa para nos alcançar onde quer que estejamos. Assim como foi com Jonas, assim é com você. Nem que Ele tenha que te pegar. No lugar mais escondido. Porque existem dois tipos de secreto. O secreto que nós estamos com Ele. Mas existe o secreto que nós nos escondemos dele. Eu não sei em qual secreto você está. Mas Jesus vai até aí agora onde você está, irmão. Ele está aqui hoje. Levanta a sua mão aí